Somos alunos de Gestão de Informação da Universidade Federal do Paraná. Este vídeo trata-se do setor de construção civil no Brasil e foi realizado pela disciplina de Informação e Estratégia. A construção civil no Brasil, até pouco tempo atrás, não tinha nada muito desenvolvido sobre as teorias administrativas aplicadas à construção, como há em outras indústrias. Isso se deve a várias razões: indústria fortemente atrelada ao poder público, falta de uma concorrência mais acirrada, abundância de recursos, entre outros. Entretanto, com várias mudanças que vêm ocorrendo mundialmente, as empresas construtoras começaram a se preocupar com a melhoria de qualidade de suas obras, com a organização de suas empresas e, mais especificamente, com o seu futuro. Analisando as notícias sobre o setor de construção civil desde 2009 até os dias atuais, fez perceber que o setor de construção civil teve altos e baixos. Em 2009, o setor parecia estar estável e crescendo. Dentro da perspectiva de estudo do ano 2009, foi projetado um crescimento anual de 2,7% ao ano no número de moradias, o que significa a construção de 13,7 milhões de residências no período, e o estimado da época era que até 2016 houvesse um crescimento de 77,7% nas vendas de materiais de construção. Já em 2011, o setor parecia perder a competitividade no Brasil. Em 2012, a indústria de material de construção sofreu queda. As vendas sofreram recuo, mas, por outro lado, o interesse por emprego na área foi bem noticiado. Em 2013, o setor parece alavancar novamente, e em 2014, o mercado segue otimista. Há aumento no número de empregos e também a noção de sustentabilidade está bastante lembrada. Atualmente, as notícias do setor parecem desmotivar. Está mais difícil de arrumar emprego e as empresas do ramo buscam como se apoiar diante da crise instalada no país. A competitividade entre as empresas torna-se muito influente. Mas para se começar a discutir a competitividade nesse setor, assunto que vem despertando interesse apenas nos últimos anos, e completar a caracterização inicial, é interessante que se faça uma análise estrutural da competição no setor. Esta análise será feita a partir do famoso modelo das 5 forças competitivas de Porter. Essas forças são as seguintes: ameaça de novos entrantes, intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes, pressão dos produtos substitutos, poder de negociação dos compradores e poder de negociação dos fornecedores. O primeiro, ameaça de novos entrantes, trata-se da ação de empresas do mesmo setor que pretendem ocupar lugar no mercado pré-estabelecido. Esta ameaça pode ser influenciada por vários fatores, como economias de escala, diferenciação de produtos, necessidade de capital, desvantagem de custo associadas com uma curva de aprendizagem e experiência, custos de mudança, acesso aos canais de distribuição, restrições governamentais, entre outros. Na indústria de construção civil, principalmente no subsetor de edificações, esta ameaça é muito forte devido ao baixo investimento exigido para a entrada e a tecnologia amplamente disponível. Mas as empresas líderes às vezes conseguem erguer algumas barreiras de entrada, quando conseguem um volume regular de obras que permite a elas obter ganhos de escala, e também quando conseguem se diferenciar em termos de marcas e serviços pós-venda, quando investem em sistemas de qualidade e em programa, ou também quando têm recursos próprios para financiar as suas obras. A segunda força mencionada por Porter trata-se da rivalidade entre os concorrentes. Ela é impulsionada pelos movimentos estratégicos de cada competidor e condicionada por pressões que provêm das 4 outras forças. Ela depende do número, tamanho e equilíbrio dos concorrentes, do crescimento da indústria, da diferenciação do produto, do incremento da capacidade de produção, da divergência dos concorrentes, das barreiras de saída e das porcentagens dos custos fixos e de armazenagem. Na construção civil, a rivalidade aumenta por causa da escassez dos recursos, da quase inexistência de custos de mudança e da pouca diferenciação do produto, existindo algumas vezes uma certa fixação de marca.
A rentabilidade do setor só não é muito afetada porque as barreiras de saída são baixas e a maioria das empresas são de pequeno porte e de administração familiar, o que gera interesses estratégicos semelhantes entre as empresas, formando o que podemos chamar de uma boa concorrência. A pressão dos produtos substitutos é uma das 5 forças mencionadas por Porter. Os substitutos reduzem os retornos potenciais de uma indústria, colocando um teto nos preços que as empresas podem fixar. Segundo Porter, os produtos substitutos que exigem maior atenção são aqueles que são sujeitos a tendências de melhoramento do seu trade-off, do preço de desempenho com o produto da indústria, ou são produzidos por indústrias com lucros altos. Na construção civil, não há produto substituto se for considerado a moradia como objeto de estudo, pois não existe produto similar na indústria, nem também se for considerado a tipologia do imóvel haverá produtos substitutos, visto que todas as empresas são capazes de realizar o projeto que lhe for conveniente e permitido dentro das condições técnicas e legislação vigente. Agora, se for considerado os materiais e os processos construtivos utilizados nas obras, eles realmente sofrem uma forte pressão de produtos alternativos, como uma argamassa colante, uma estrutura metálica. E por fim, se o imóvel for utilizado como investimento, ele também sofrerá uma forte pressão de substitutos, como o mercado de ações e a caderneta de poupança. O poder de negociação dos compradores trata-se exatamente dos clientes. Eles têm exigências a serem entendidas e superadas, as quais são dinâmicas e sofrem mudanças ao longo do tempo e estão sempre forçando o preço para baixo, barganhando por serviços de melhores qualidades e jogando os concorrentes um contra os outros, tudo às custas da rentabilidade da indústria. Esse poder depende do grau de concentração de clientes, do volume de compras, da participação do produto nos seus custos, da padronização dos produtos, da lucratividade dos clientes, da importância da qualidade dos produtos e da disponibilidade de informações. Na construção civil, geralmente o poder de negociação dos compradores é fraco, porque eles normalmente são individuais e não têm condições de se entregarem para trás e têm poucas informações sobre os custos do imóvel. Mas essa situação está mudando com o aumento do grau de exigência e de esclarecimento dos consumidores, com a valorização dos seus recursos para adquirir um bem durável e de entrega a curto prazo. O poder de negociação dos fornecedores. Os fornecedores podem ter poder de negociação sobre a indústria, ameaçando elevar os preços, atrapalhando as empresas que trabalham com estratégias de liderança no custo total e diminuindo a qualidade dos bens e serviços fornecidos, prejudicando empresas que trabalham com estratégias de diferenciação ou enfoque. Esse poder depende do grau de concentração dos fornecedores, do número e tamanho dos fornecedores, da existência de insumos substitutos, da importância da indústria para o fornecedor, da importância do insumo para a indústria compradora, da diferenciação dos insumos e da ameaça de verticalização para a frente do fornecedor. No caso da construção civil, esse poder de barganha do fornecedor varia muito de insumo para outro, pois quando o insumo é uma commodity, uma matéria-prima como o tijolo e a madeira, ele geralmente tem o seu poder diminuído, enquanto fornecedores que trabalham com insumos que fazem parte de um oligopólio, ou seja, em que poucas empresas detêm o controle da maior parcela do mercado, como o cimento e o aço, faz com que o poder de barganha seja maior. Há ainda outra situação que aumenta o poder de negociação dos fornecedores. É a descrença e a descredibilidade que existe por parte dos consumidores com relação a produtos novos, criando assim um custo de mudança a favor dos fornecedores tradicionais no mercado. Para finalizar, não podemos deixar de mencionar a influência do governo e dos sindicatos sobre a estrutura da indústria da construção civil, pois o ambiente econômico tem grande influência no ramo de construção, através de financiamentos para a construção de imóveis, de regulamentação de contratos, de política de juros, de estabelecimento de normas técnicas e etc. Com relação aos sindicatos,
Estes, quando estruturados e fortes, forçam as empresas a melhorarem as condições de vida dos trabalhadores, que se reflete diretamente nos custos das obras e afeta fortemente as empresas que trabalham com base na estratégia de liderança no custo total. Pode-se dizer, em linhas gerais, que a construção civil é formada por um número muito grande de competidores com uma rivalidade moderada, onde o poder de barganha dos fornecedores é relativo em função da representatividade dos insumos e da construtora. A ameaça de novos entrantes é elevada e a ameaça de produtos substitutos é inexistente. E o poder de barganha dos consumidores é pequeno, mas está aumentando.